Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo numa figura que está na base de muitas histórias sobre a origem da humanidade, Adão. Para bilhões de pessoas, ele é tipo assim, onde tudo começa. Exatamente, uma figura central, sem dúvida. E hoje a gente vai examinar de perto as fontes que recebemos para entender quem foi esse personagem, sabe? Sua história e por que ele ainda importa tanto. Um desafio interessante. Então vamos desvendar isso. A gente tem em mãos o relato do Gênesis, né? Sim, Que é a base de tudo. sim, a fonte primária para muita gente. Mas também temos umas lendas judaicas bem curiosas. E, olha, importante, vamos deixar claro que são histórias de fora da Bíblia, tá? Fundamental essa distinção. São tradições ricas, mas com outro status. E, além disso, vamos ver como outras religiões enxergam Adão e o impacto cultural gigantesco que ele teve. Nossa missão aqui é entender a relevância dessa figura tão foundational, usando o material que nos foi compartilhado. Preparados para essa análise detalhada? Preparado. Vamos lá. Começando pela Bíblia, então. A criação de Adão é descrita de uma forma bem especial, né? Muito especial. Gênesis 2, versículo 7, fala que Deus o formou do pó da terra Do pó da terra. e soprou vida nele. É uma imagem muito forte. E aí, ele é colocado num lugar perfeito, o Jardim do Éden. O famoso paraíso. Exatamente. E nesse jardim, ele não era apenas um espectador, sabe? Gênesis 2,15 atribui a ele a tarefa de cultivar e guardar o jardim. Ah, então ele tinha um trabalho, digamos assim. Sim. Isso sugere uma responsabilidade ativa, um papel de cuidador da criação, não só de aproveitar o paraíso. É uma ideia de mordomia desde o comecinho. Entendi. E tem aquela parte de nomear os animais em Gênesis 2,19. Isso é bem interessante, né? Muito. É quase como se Deus estivesse validando a inteligência e a autoridade de Adão sobre a criação. É um ato de discernimento, de colocar ordem. Faz sentido. A fonte até levanta a questão se ele nomeou plantas também, mas confirma que a Bíblia só menciona os animais. Isso por si só já diz muito sobre o papel inicial dele, não acha? Sem dúvida. E nesse cenário, duas árvores se destacam, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. As famosas árvores. Exato. A ordem divina registrada lá em Gênesis 2, 16, 17 era clara. Não comer da árvore do conhecimento. E por que essa proibição? Parece meio arbitrário, não? Então, o ponto crucial aqui não é entender isso como uma regra arbitrária, mas como um elemento central na relação de confiança. Era sobre escolher voluntariamente se alinhar com a vontade de Deus, mesmo sem entender completamente o porquê, sabe? Teste de confiança, então. Pode-se dizer que sim. A proibição envolvia o conhecimento experiencial do mal, algo que eles, na inocência deles, ainda não possuíam. Não era Deus escolhendo algo bom, mas protegendo-os de algo ruim. Entendi. Aí vem um momento chave. A constatação divina em Gênesis 2,18. Não é bom que o homem esteja só. Isso, um ponto de virada. E isso leva à criação de Eva, de uma forma muito simbólica, né? A partir da costela de Adão enquanto ele dormia. Exato. E o significado disso é vasto, profundo. Eva é chamada de auxiliadora idônea. Auxiliadora idônea. O que isso quer dizer exatamente? Alguém que corresponde a ele, que o complementa perfeitamente. Isso estabelece a base para o casamento como uma parceria. A origem dela, do lado de Adão, é frequentemente interpretada como símbolo de igualdade e complementariedade. Igualdade e complementariedade. Interessante. E o estado deles, né? Nus e sem vergonha, como diz Gênesis 2,25. Isso aponta para uma inocência e transparência total, sem barreiras entre eles ou com Deus. Uma harmonia total. E é aqui que a trama realmente se complica. Pois é. A entrada da serpente. Tradicionalmente identificada como Satanás, né? Ela não força, mas ela planta dúvida. Questiona a bondade de Deus, sugere que ele está escondendo algo bom. Exatamente. A tentação é poderosa. Serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso toca num desejo profundo, né? De autonomia, de ser igual a Deus. Com certeza. E a desobediência se concretiza. Sim. Gênesis 3,6 descreve Eva comendo primeiro e depois oferecendo a Adão, que também come. O ponto fundamental é a escolha consciente.
não foi um acidente. Foi uma decisão de romper aquela confiança estabelecida. Uma escolha com consequências enormes. Enormes. E o que é fascinante e teologicamente central para o cristianismo é que esse ato não teve consequências só para eles. Ele introduziu o que a teologia chama de pecado original. Pecado original, explica um pouco mais. É a ideia de uma fratura na relação com Deus e uma corrupção na própria natureza humana, que seria transmitida a toda a descendência. É como se a humanidade inteira estivesse representada ali naquela escolha de Adão. Nossa, pesado. E as consequências são imediatas, né? Instantâneas. A vergonha da nudez, o medo, eles se escondem de Deus. Aquela cena deles se escondendo é bem marcante. E quando Deus os confronta, a reação é jogar a culpa um no outro, né? Adão culpa a Eva, que culpa a serpente. Sim, a harmonia se quebrou em todos os níveis. A confiança mútua, a relação com Deus, tudo. E aí vem as maldições, como são chamadas. Sim, seguem-se os pronunciamentos divinos. Para a serpente, uma derrota futura é profetizada, naquele versículo famoso de Gênesis 3,15. Ah, o que fala da descendência da mulher. Esse mesmo. Muitos cristãos veem ali a primeira sombra do Evangelho, uma promessa de redenção futura, alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Interessante essa leitura. E para Eva e Adão? Para Eva, Gênesis 3,16 fala de dores aumentadas no parto e tensão na relação com o marido. Para Adão, o trabalho, que antes era parte daquela mordomia boa no Éden, torna-se penoso e difícil, com a terra amaldiçoada produzindo espinhos e ervas daninhas. Então, não são só castigos, mas descrevem a nova realidade deles. Exatamente. Descrevem a vida humana fora daquela relação perfeita com Deus, marcada por dificuldades. E o desfecho no jardim é a expulsão para evitar que eles comessem da árvore da vida e vivessem para sempre nesse estado de pecado. Deus os bane. Sim. Gênesis 3:24 descreve querubins e uma espada flamejante guardando o caminho de volta. É uma imagem poderosa de separação. Uma separação definitiva do paraíso. Exato. Essa expulsão simboliza a barreira que agora existe entre a humanidade e a presença direta de Deus. A vida, a leste do Éden, como diz o texto, seria marcada pelas dificuldades, pelo sofrimento e pela mortalidade, que foram consequências diretas daquela escolha inicial. Então a vida fora do paraíso é essa nova normalidade descrita nas fontes, a terra produzindo espinhos, a luta pelo sustento, as dores do parto, os conflitos. Uma mudança radical, né? Uma mudança drástica em relação à harmonia do Éden. Sim, mas é importante lembrar daquela sementinha de esperança em Gênesis 3:15 que falamos. A promessa de redenção. Isso. Mesmo no meio das consequências, a narrativa bíblica introduz essa sugestão de que a situação não é, digamos, definitiva, que haverá uma reversão futura dessa condição, apontando para um Salvador. Entendi. E a família começa a crescer nesse novo contexto, fora do Éden. Nascem Caim e Abel. Caim, o agricultor, o primeiro filho nascido de forma natural, e Abel, o pastor, o primeiro registrado com essa ocupação. E logo de cara, a primeira tragédia familiar. Pois é, quase imediatamente. A questão das ofertas a Deus. A de Abel é aceita, a de Caim não. E por que a diferença? A fonte sugere que a diferença estava na atitude e na qualidade da oferta. Abel deu do melhor, com fé. A rejeição desperta um ciúme terrível em Caim. E ele mata o próprio irmão, o primeiro assassinato. Exatamente, Gênesis 4:8. A consequência para Caim é o banimento, a vida como fugitivo, marcado por Deus para que ninguém o matasse. E ele vai para a terra de Nod e funda a primeira cidade, talvez numa tentativa de criar segurança fora da presença divina, né? Faz sentido. Mas é interessante que, mesmo a linhagem de Caim sendo retratada como meio afastada de Deus, as fontes mencionam que seus descendentes desenvolveram habilidades importantes. Sim, isso é curioso. Jabal com o pastoreio nômade, Jubal com a música, Tubal-Caim com metalurgia. Parece um paradoxo, né? Progresso cultural vindo de uma linhagem marcada pela violência inicial. É uma tensão interessante na narrativa de fato. Talvez mostre que a imagem de Deus no homem, mesmo afetada pela queda, ainda permite criatividade e desenvolvimento. Mesmo que esses dons possam ser usados para fins que não honram a Deus. Entendi. E em contraste a Caim, nasce Sete.
Isso após a morte de Abel. Gênesis 4:26 diz que na época dele, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Ele representa o início de uma linhagem considerada mais piedosa. A linhagem da promessa, então. Exatamente, da qual viriam figuras como Enoque e Noé, essenciais para a continuidade da promessa divina, segundo a narrativa bíblica. E Adão viveu muito tempo, né? A Bíblia fala em 930 anos. Uma longevidade impressionante, registrada em Gênesis 5. Teve muitos outros filhos e filhas. Ele é o patriarca de todos, o pai da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, o transmissor daquela herança complicada do pecado. Exatamente. Essa é a dualidade da figura dele na Bíblia. Agora, se a gente der um passo além do texto bíblico canônico... Vamos explorar aquelas outras tradições, as lendas judaicas. Isso. As fontes também nos trazem um mundo fascinante do Midrash judaico. É fundamental entender o que isso significa, né? São tradições, interpretações, lendas que surgiram ao longo de séculos para explorar detalhes, preencher lacunas ou tirar lições mais profundas do texto. Certo. Então não é parte da Bíblia em si, mas são reflexões sobre ela. Exatamente. É crucial, estamos falando de material extra-bíblico que não tem o mesmo status de escritura sagrada para a maioria das tradições judaico-cristãs, mas são muito ricos culturalmente. Com certeza. E a fonte menciona algumas histórias que chamam muito atenção. Lilith, por exemplo. Ah, Lilith, uma figura que ganhou muita notoriedade. A ideia de uma primeira esposa para Adão, criada do pó como ele, baseada numa leitura lá de Gênesis 1:27, e que teria exigido igualdade total, se recusado a se submeter e fugido. Eva seria a segunda opção. É isso mesmo? Essa é a lenda, sim. É uma figura que ganhou muita força em interpretações posteriores, especialmente em círculos feministas, como um símbolo de independência feminina. Mas é importante frisar, não está no Gênesis canônico. Entendi. E tem outras lendas sobre a criação de Adão também, né? Sim, várias. A fonte menciona lendas que o descrevem como andrógeno ou com dois rostos inicialmente. Outras, como a citada por Ginsberg, dizem que o pó para criá-lo veio dos 4 cantos da terra, com cores diferentes simbolizando sangue, órgãos, ossos e pele. Nossa, que poético. Para dizer que ele representa toda a humanidade. Exatamente essa a ideia. E também a noção de um corpo original feito de luz, antes da queda. São elaborações imaginativas. E tem mais. A fonte fala de outras histórias curiosas. Sim, menciona que Adão e Eva teriam se separado por 130 anos após a expulsão em penitência. Fala do profundo arrependimento de Adão, de seu sepultamento no Monte Moriá, futuro local do Templo de Jerusalém, e até de um livro secreto, o livro do anjo Raziel, com segredos místicos revelados a ele. Uau, quanta coisa! O ponto-chave aqui é ver como essas tradições mostram a vitalidade da figura de Adão na reflexão judaica. Não são história factual no mesmo nível do Gênesis, mas explorações teológicas e imaginativas para lidar com as grandes questões levantadas pela narrativa bíblica. Dão uma janela para séculos de interpretação. Fascinante. E essa figura do primeiro homem como Adão, ela aparece em outras religiões também, né? Com certeza. Se conectarmos isso ao quadro geral, a figura de Adão ressoa muito além do judaísmo e cristianismo. Ele, ou uma figura similar, aparece em várias outras fés, cada uma adaptando história à sua própria teologia. Sim, a fonte traz um resumo interessante. No islamismo, por exemplo, como ele é visto. No Islã, Adão é altamente reverenciado. Não é só o primeiro homem, mas o primeiro profeta e o primeiro muçulmano no sentido de ser submisso a Deus. Ah, interessante. E a história da criação e queda? A tradição islâmica conta que Alá o criou de terra de todo mundo, por isso a diversidade humana, e ordenou aos anjos que se curvassem a ele. A queda ou erro é vista de forma diferente. Diferente como? A culpa é compartilhada. Com Eva, Hawa, não há doutrina do pecado original herdado por todos, e Eva não é singularmente culpada pelas dores do parto, por exemplo. A ênfase é muito maior no arrependimento e no perdão divino. Então a visão é mais otimista, digamos. Em certo sentido, sim, quanto à natureza humana não ser inerentemente corrompida pelo ato. A tradição diz que Adão recebeu o perdão em Meca, onde teria construído a Kaaba,
E a visão Ahmadiyya, por exemplo, o considera o primeiro homem a receber revelação divina, o que pode ou não coincidir com o primeiro ser humano físico. Isso mostra uma diferença teológica chave, o foco na misericórdia e na responsabilidade individual. Que interessante essa diferença. E em outras fés mencionadas, como o mandaísmo e fé drusa? O mandaísmo, uma religião gnóstica bem antiga, vê Adão como seu fundador e primeiro profeta, aquele que trouxe o conhecimento divino essencial, o manda. O calendário deles até começa a contar a partir dele. Nossa! E os drusos? Para a fé drusa, Adão é o primeiro de 7 grandes porta-vozes, os Natik, figuras que trouxeram monoteísmo à humanidade em diferentes épocas. Ele inicia essa linhagem de reveladores. E o gnosticismo? Parece que a visão deles é bem diferente. Bem diferente mesmo. Geralmente no gnosticismo, o Adão bíblico é visto como uma cópia imperfeita, física. Teria sido criado por seres inferiores, os arconte, por inveja de um Adão espiritual primordial, o Adão de luz. Uma cópia. Que ideia complexa. Sim, reflete a dualidade gnóstica entre espírito, bom, e matéria, problemática. A alma do Adão físico viria dessa contraparte superior, não do Criador bom supremo. É uma reinterpretação radical da história de Gênesis. É incrível ver como cada tradição pega essa figura e a molda, né? O notável é perceber isso. Mesmo partindo de uma figura seminal parecida, cada tradição a usa para expressar suas próprias crenças fundamentais sobre Deus, criação, humanidade, o problema do mal. Mas em todas elas, Adão permanece como um ponto de referência crucial para entender quem somos e de onde viemos. É impressionante como a história de Adão ecoa até hoje. Na literatura, por exemplo. Ah, sim. O impacto é imenso. Paraíso Perdido, de John Milton, é um clássico absoluto, né? Ele pega a história bíblica e dá a Adão uma profundidade psicológica incrível. Sem dúvida. Newton explora as motivações dele, o amor por Eva, a tragédia da queda. É uma obra que moldou a imagem ocidental de Adão, talvez tanto quanto o próprio Gênesis. E num tom completamente diferente, tem os Diários de Adão e Eva, de Mark Twain. Sim, uma visão cheia de humor e ternura sobre a dinâmica do primeiro casal, muito humana. E até na fantasia, né? C.S. Lewis, em As Crônicas de Nárnia, chamando os humanos de filhos de Adão e filhas de Eva. É uma forma de conectar nosso mundo àquele universo mágico, usando Adão como nosso representante ancestral. Exato. Mostra como ele se tornou o símbolo da própria humanidade. E nas artes visuais? Impossível não pensar na criação de Adão de Michelangelo na Capela Sistina, aquele dedo quase se tocando. Virou um ícone universal, né? Da criação, da conexão divino-humano, da beleza idealizada do corpo antes da queda. Mas muitos outros, como Dürer, Cranach, também exploraram Adão e Eva, focando na inocência, na tentação, na expulsão. E no cinema e na TV, além das adaptações bíblicas diretas, o arquétipo do primeiro homem, ou do último homem, que funciona como um novo Adão, aparece muito em ficção científica. Sim, é um tema recorrente. E temos referências diretas, como o personagem Adam na série Dark, que é obcecado por origens e ciclos, ou até versões mais cômicas, como em Lúcifer. Por que você acha que essa figura continua tão presente? Olha, eu acho que é porque a história de Adão, na sua essência, encapsula perguntas que a gente nunca deixa de fazer, sabe? Que tipo de perguntas? Quais são nossas origens? O que é inocência e como ela se perde? Como nossas escolhas moldam nosso destino e o dos outros? Qual a nossa relação com o divino, com a natureza? A narrativa de Adão, com sua simplicidade e profundidade, oferece uma estrutura primordial para explorar essas questões existenciais que continuam a nos definir. Faz todo sentido. E a própria palavra Adão em hebraico, Adão, nos lembra disso. Ela está ligada a Adamar, que é terra, solo, nossa origem material, né? Mas também significa humanidade, o coletivo. Então o nome já carrega esse duplo sentido. Exatamente. Reforça a ideia dele como representante de todos nós. E, teologicamente, isso leva àquele contraste fundamental que o apóstolo Paulo explora em Romanos 5. O contraste entre Adão e Cristo. Isso, Adão como o portal pelo qual o pecado e a morte entraram no mundo, e Jesus Cristo como o segundo Adão, ou último Adão.
Aquele cuja obediência perfeita oferece um caminho de volta para a vida e para a justiça, revertendo os efeitos da desobediência do primeiro Adão. É uma simetria teológica poderosa no cristianismo. Entendi. Então, juntando tudo o que a gente viu a partir das fontes, Adão não é só o primeiro cara. Definitivamente não. Ele é essa figura complexa na Bíblia, cuja história de criação, responsabilidade, queda e consequências define o cenário para tudo que vem depois. Vimos como essa história gerou interpretações e lendas riquíssimas fora do cânone. Sim, e como foi adaptada por outras grandes religiões para expressar suas próprias verdades. E como continua a inspirar artistas e escritores, mostrando sua força como arquétipo cultural. É muita coisa. É uma figura inesgotável, de certa forma. Foi realmente uma análise profunda dessa figura central, explorando as várias camadas de significado que as fontes nos apresentaram, desde o relato principal até seus ecos culturais e religiosos. Sem dúvida. E talvez uma última provocação para quem nos ouve, algo que emerge dessa própria diversidade de visões que a gente discutiu. Manda! O que é a incrível capacidade de adaptação da história de Adão sendo recontada e reinterpretada de tantas formas diferentes através dos tempos e culturas, desde Gênesis até as lendas, outras fés e a arte. O que isso revela sobre a nossa necessidade humana quase instintiva de ter uma narrativa sobre nossas origens, para dar sentido à nossa própria condição, com todas as suas complexidades e contradições. Uau! Uma ótima pergunta para a gente ficar pensando. É algo para se refletir, com certeza.